Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estamos na segunda aula da introdução ao nosso curso e antes de começar a falar sobre as diversas linguagens que iremos trabalhar, eu gostaria de falar sobre um assunto bastante interessante sobre o começo da internet. E se você já conhece esse assunto, pode sentir à vontade e partir para a próxima aula, ok pessoal? Então, como é que tudo começou? No início da internet, lá por volta de 1969, ela nem sequer possui esse nome e muito menos de se tornar comercial. Ou seja, o propósito da internet no início dela não era como hoje, você poder pagar para se conectar a ela. Tudo começou com um projeto militar financiado pelo governo americano e liderado pelo DARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas de Defesa, que em 1969 iniciou um projeto militar chamado ARPANET. Só que os primeiros participantes desse sistema de comunicação foram algumas universidades americanas e ao longo do tempo muitas outras universidades também se conectaram. Só que o objetivo da ARPANET era criar um sistema de tecnologia de comunicação para o governo americano contra possíveis perdas. Ou seja, o objetivo desse sistema era se manter funcionando mesmo que algumas unidades de comunicação fossem destruídas. Para vocês compreenderem melhor, até 1980, os computadores não exerciam muita atratividade sobre o público em geral. Só que tudo isso mudou de forma drástica a partir dos anos 90, com o desenvolvimento da linguagem de hipertexto HTML, ou seja, o World Wide Web. Então, esse cara, o T. Berners-Lee, que é um físico britânico, ele nos laboratórios do CERN desenvolveu um protótipo da linguagem em conjunto com um software servidor que fornecia através do protocolo HTTP uma forma de exibir em um navegador as páginas web. A partir daí, em 1995, a internet se tornou pública e comercial, ou seja, pública, no caso, não porque seja de graça, mas que qualquer um pudesse acessar bastante pagar. E foi assim que ela se tornou tão popular e praticamente um direito universal de todos. Então, desde essa época, as tecnologias da web têm evoluído bastante, mas muito mesmo. Mas quem desenvolve as novas versões do HTML? Quem está à frente? Então, quem está à frente é o W3C, que é quem determina os padrões da web e a evolução das tecnologias relacionadas. O W3C é um consórcio formado por membros interessados que foi fundado pelo Tim Berners-Lee, que foi o cara que desenvolveu o HTML. Então, essa organização é quem define as novas atualizações do HTML, pelas quais já tivemos diversas versões até a chegada do HTML5, que foi a versão definitiva que colocou as linguagens para a web em destaque. Bom, a pergunta que fica é como funciona essa interação navegador e servidor. Então, como é que as páginas de sites são exibidas no seu computador? Então, sempre que você digita lá na barra de navegação o endereço do site ou clica em um link, surge aqui o conceito de URL, que vai significar aí a localização universal do recurso. Uma das coisas que a URL deve informar é por qual protocolo será feita a comunicação com o servidor, que geralmente é o HTTP ou o HTTPS. Esse S aí do HTTPS significa que será criado um canal seguro entre o navegador e o servidor web. Essa URL que eu falei, que é o endereço completo, ela também informa o subdomínio, que geralmente é o nome do serviço a ser acessado, como por exemplo o www. Vai incluir aí o domínio principal, que ele vai ser convertido no endereço IP do servidor onde se encontra o recurso. Também inclui aí a porta do serviço, que neste caso essa informação não é obrigada a ser informada ao navegador, mas por padrão é a porta 80. Depois disso, temos o caminho até o recurso, que pode incluir ou não a passagem de parâmetros adicionais que serão processados pela linguagem que fica lá no nosso servidor web. Então, depois disso tudo, no servidor ocorre o processamento do recurso, que pode resultar em uma resposta, que geralmente pode incluir ou não um documento HTML.
HTML. E esse documento HTML ele será renderizado lá pelo navegador. Então, só que nessa renderização pode incluir outras requisições ao servidor web, que podem incluir imagens, scripts que complementam lá o nosso site ou aplicação web. Quer dizer, o nosso navegador vai até o servidor web, busca essa aplicação HTML e lá no HTML vai ter outras requisições como imagens, scripts, e esse navegador vai interpretar isso e vai buscar isso lá novamente. Isso pode ser um único servidor web ou outros muitos servidores web. Então, na próxima aula, eu vou deixar para explicar o que é exatamente esse DOM, tá ok? Então, pessoal, eu encerro por aqui e te desejo um ótimo restante de dia e até a próxima aula, tá ok?